Mais um Papo de Mãe com esse super tema de desobediência ou obediência, como você preferir. Hoje, no Papo de Mãe, a gente está com a Roberta Lanza, mais uma vez, nossa super convidada. A Roberta ela é professora com especialização em educação não formal e psicopedagoga. Ela foi professora de educação não formal por 10 anos, diretora escolar de educação infantil por 20 anos. E hoje ela é idealizadora do Espaço Florescer, aqui em Paulínia. Eu sou Patrícia Coiate, eu sou terapeuta, numeróloga e mãe da Isadora e da Melina. Meu nome é Melissa Haddad, eu sou terapeuta teta healer e radiestesista. E também mãe da Mirella, de 12 anos. E esse é o Papo de Mãe. Porque a obediência também, de uma certa forma, é colocar na caixinha, né? Pra ser do nosso jeito. É porque a gente está querendo sair da caixinha, né? Mas a gente quer colocar o filho, com certeza, né? Sim. Que é um lugar seguro, né? Sim, é de estar ajustado, né? De ser aceito pela sociedade, ser aceito pelas pessoas, né? É tudo isso. Que é de onde a gente veio também, né? Eu vim dentro da caixa, né? Me colocaram, eu estou aqui e eu estou bem, estou segura, né? Sei que se eu der um passo para cá, eu chego num canto, né? Eu tô confortável ali naquele lugar. Conforto, né? Então eu quero que meu filho, né? Eu quero que a criança siga esse caminho, porque também se ela não seguir esse caminho, ela vai seguir um outro que eu não sei qual é. E aí? Né? Emocionalmente resolvido. E aí vem um monte de pergunta, né? O que é ser aceito? O que é o sucesso? E é bem resolvido. Emocional até hoje a gente não é, gente. Mas, Paty, eu acho que a gente não é por conta dessa obediência. Entrou na caixinha. Porque se não fosse, se a gente pensar, por isso que a senhora que falou obediência, porque se a gente olhar para essa obediência e trabalhar ela de uma outra forma, com certeza emocionalmente é um pouquinho melhor que a gente, eles serão, né? Porque a gente foi ensinado que disciplina é uma punição. Então, quando os pais falam assim, eu vou educar o meu filho, eu vou disciplinar, você já pensa no quê? Em bronca, em grito, em bater até. Então, assim, é ao extremo, né? E a gente veio de uma cultura, né, em que educar é punir. Mas não precisa ser assim, né? Eu acho que pode ser de uma forma mais respeitosa, de uma forma criar uma conexão, de fazer a criança entender o que é certo e o que é errado. Mas é que a gente também está aprendendo, né, a enxergar as coisas dessa forma, porque a gente está quebrando uma estrutura, né? Então a gente é uma geração que está quebrando esse paradigma de que a disciplina, a educação é uma punição. Né? Então, eu acho que é isso que faz com que a gente se questione tanto, porque a gente está criando um novo paradigma. Então, como que a gente pode vivenciar tanto nós mesmos sairmos da caixa e também fazer com que os filhos tenham uma vida feliz, né? E plena, né? Se desenvolver como um adulto pleno, né? Sim. É a gente desconstruir, né? Desconstruir aquilo que a sociedade aprendeu como certo, porque não é só a gente, né? Todo mundo é assim. A avó, no meu tempo, eu não ousava fazer isso, né? No meu tempo, jamais eu responderia isso para minha mãe. Então, não é uma coisa só nossa, né? E aí, a gente entra no papel de a gente também não se aceita como mãe. Exato, principalmente quando a gente ouve alguém falando, no meu tempo, uma criança se comportar desse jeito, falando do nosso filho, né? Claro, jamais seria aceito. Então a gente já se encolhe, né? E já pensa assim, nossa, estou sendo uma péssima mãe, né? Eu não estou sabendo educar, porque é difícil educar, saber o que fazer, principalmente quando sobe o sangue, né? Quando a criança te expõe numa situação em público, né? E você
você vê, né, o olhar de julgamento das outras pessoas, porque aí não é só a sua relação com o filho, é a sua relação com uma sociedade, né, que julga você e o seu modo de ser mãe. Então, assim, tudo isso faz com que a gente também ferva o sangue e pense assim, o que que eu faço? O que que eu faço? E o nosso primeiro instinto é descontar na criança, né? Olha só o que você está fazendo comigo, né? Eu estou passando vergonha. Mas, né, se a gente respirar, né, por um instante, né, recobrar os sentidos, a gente vê que não é sobre os outros, né? É sobre a gente, que é aquilo que a gente estava falando no começo, né? Quando a gente muda, o nosso entorno muda também. Então, mesmo que os outros estejam julgando, se a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente não vai tanto se importar com o que eles estão pensando, porque a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente está seguro, né? Então, eu acho que é sobre isso. E eu acho que é assim, quando você falou, né, da vergonha, isso passa um filme na cabeça, né? Qual mãe da nossa geração nunca passou por isso, né? E o que é essa vergonha? Na verdade, são as nossas feridas. É aquilo que dói na gente, né? O ser julgada, o eu desrespeitei a regra, né? Eu não fiz como tinha que ser, né? Então, assim, minha mãe falou que eu não podia fazer coisa errada, agora eu estou fazendo, porque tem alguém me olhando, criticando a educação que eu dei para o meu filho. Então, bate, são as nossas dores. Porque quando eu gosto desse lugar, é difícil, mas porque é comigo. E não é sobre o como eu vou educar o meu filho, mas o como eu vou me olhar e vou me acolher. Porque quando a gente se acolhe dessa dor, de falar assim, tudo bem, Roberta, seu filho fez uma birra, mas não é culpa sua, né? É comigo. E aí eu vou conseguir olhar para o meu filho e mudar essa educação disciplinadora, né? Porque eu também vou entender, quando ele fizer uma birra, que não é uma birra, né? É uma forma dele se expressar que ele ainda não sabe como. E tá tudo bem, né? Não precisa guardar, não precisa engolir aquilo como a gente engoliu, né? Porque quando a gente olha alguém nos observando, às vezes nem está julgando, né? Mas a gente foi tão ensinada a se comportar, não dar vexame, né? Que a gente já busca isso do tipo, é comigo, a culpa é minha, onde eu errei. O que os outros vão pensar, né? A primeira pergunta que surge, né? O que os outros vão pensar? E aí a gente já sobe o sangue nesse sentido, né? Então é sempre sobre a gente, né? Exatamente. Sábado a gente estava conversando, né, Rô? Que eu falei assim, eu tenho pavor de briga. Tenho pavor. Sim, eu vejo uma briga, eu entro em choque, assim, né? Qualquer briga, em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Aí o Roberto falou assim, é porque você acha que a briga é com você. Porque a gente é culpado por aquela briga. Sentido isso daí, hein? E eu entro em desespero, eu entro em choque mesmo, assim, briga, eu fico até meio parada, assim, não me mexo. Porque é isso, né? A certinha, a boazinha, né? Meu Deus, aconteceu alguma coisa. Será que fui eu? Será que vai sobrar para mim? Mas eu fiz tudo certo, né? E até mesmo assim, por que eu não consegui evitar? Por que eu não, né, não consigo consertar? Né? A gente sempre acha que a gente é o pivô de tudo, né? Que a gente vai, né? E nós não somos, nem sabemos. E o que vem muito, que é uma faca de dois gumes mesmo, porque a gente foi ensinado assim. Todo mundo foi ensinado, mas a gente eu não sei se essa palavra é certa, mas a gente se julga. Entendeu? Não é assim, todo mundo foi oprimido, todo mundo foi tentado enfiar nessas caixas, todo mundo sofreu as mesmas dores, né? A gente é mãe que não sabe o que fazer e que fica envergonhada como todo mundo, porque né? Só aqui nós estamos em 3 e as 3 já passaram por isso, né?
A grande maioria também passou, mas a gente julga a outra mãe. Eu também não sei o que fazer, mas eu julgo a outra mãe quando eu vejo, né, no shopping, no supermercado. A gente não se acolhe. Coisa, né? Não é incrível isso? Porque É, em vez da gente pensar assim, puxa, olha só, aquela mãe está passando pela mesma coisa que eu, a gente se coloca numa hora dessa num pedestal e pensa assim, nossa, eu sou bem melhor do que ela, né? exatamente. Né? E é o que acontece também quando a gente está do outro lado, né? E a gente sabe qual é essa sensação dos dois lados, porque a gente se colocou nesse lugar também, né? E é por Sim, isso que a gente tem medo do julgamento, porque A é gente julga muito. exato, exato. Triste é. realidade. Mas eu acho que isso é muito de mulher também, né? Não só de mães, mas isso vem antes das mulheres, essa competição, essa comparação, né? Sempre vem muito. Não vejo muito isso em homem, um dedurando o outro, um falando do outro. Não, isso é da mulher, né? Em que momento na história a gente começou uma a ficar contra a outra, uma apontando o dedo para a outra, né? Ô, Paty, é muito, assim, ó, a gente consegue entender um pouco, porque a gente teve que ser obediente, a gente teve que ser multitarefas, né? O homem, eu Não, fico sempre com receio, né, desse comparativo de homem e mulher, porque eu acho que eles sofrem muito também, né? também. E a gente ainda está buscando um lugar de falar, de compartilhar, e eles não ainda, eles continuam sofrendo sozinhos, né? Porque a gente continua achando que eles são fortes. Mas nessa questão do se comparar e tudo mais, o homem ele foi autorizado brigar. Ele foi autorizado bater, ele foi autorizado ser forte, né? E botar a cara, né? Porque você tem que defender, mesmo que não seja um homem com esse formato, porque tem muitos homens que são sensíveis, que não conseguem, eles são obrigados a fazer, e a gente não, a gente sempre teve que ser a Mona Lisa, né? Então, Uhum. por isso que foi muito mais difícil para a gente se segurar nesse lugar. Então, quando tem briga, quando tem uma criança, né, que não está no controle, que não consegue se autorregular, a gente é exposta, né? Porque a mãe não conseguiu fazer aquilo com a criança. E a responsabilidade de educar, agora está Ah, mudando, graças a Deus, mas é da mãe, ainda é da né? mãe. Exato. Então, é A minha muita mãe, coisa. ela pergunta assim: onde está a mãe dessa criança que não está vendo? É o que a minha mãe sempre pergunta: onde está a mãe dessa criança? Então, assim, mesmo sem querer, a gente acaba internalizando esse diálogo, né? E reproduzindo até. Então, a gente tem que repensar os nossos programas mentais para a gente não continuar esse ciclo, né, de julgamento e auto-julgamento também, né? Porque a mãe dessa criança, às vezes, é a gente, né? Exatamente. E a mãe dessa criança também tem problemas, também tem dificuldades, né? Ela é ser humana, né? Ela é gente. Exatamente. E ela, Aprendendo a lidar com os próprios sentimentos, né? Porque a gente também é um poço de sentimentos e a gente também está nessa jornada, né? De decodificar o que a gente sente, organizar os nossos sentimentos para a gente também não dar uma explosão né? De birra, né? Porque não é autorizado para o adulto esse tipo de comportamento. A gente aprendeu, né, a se controlar. Mas muitas vezes dá vontade de explodir, né? sim. De tanta emoção reprimida que a gente tem. E aí a gente volta para as crianças, né? E a maioria das vezes, e eu acho que, não sei se é essa palavra, mas o nosso instinto não é o de agredir a criança, o de gritar, o de explodir, mas a nossa o que a gente tem dentro é tão forte que a gente estoura para o lado mais fraco, que é a criança. E é ali que a gente cria as feridas, as marcas, né? Quando a gente não olha para as nossas dores, a gente vai com toda a força para cima da criança.
que é o elo mais forte, que é o elo mais forte, que é o elo mais fraco, né? E, gente, e isso é muito visível não só na educação de filhos, mas eu, enquanto diretora de escola, via muito. Por exemplo, 2 funcionários, né, se desentendiam. Ali, uma picuinha, era claro que aquela emoção ia para a sala de aula. Ela ia para o relacionamento com a criança. Entende? Eu, tinha uma monitora que, assim, eu tratava com todo o zelo da vida, porque se ela não tivesse bem, lá na sala ia dar BO, né? A criança, como a gente diz, ia pagar o pato. Mas não tinha nada a ver com a criança, era com ela. Mas aí eu não consigo enfrentar o adulto, eu não consigo colocar para o adulto, né, que eu não concordo, que eu não gostei, que e aí eu não tenho paciência, eu não escuto o que a criança fala, né? Eu estou nervosa, eu estou agitada. Então, é por isso que a gente precisa olhar e precisa cuidar. Eu escutava muito uma frase que falava assim: "Ah, entrou do portão para dentro, você deixa seus problemas lá fora e você tem que entrar aqui". E eu nunca concordei com essa frase, mas eu também não entendia. Eu entendia que era necessário, mas eu não concordava com a frase, Não né? tem como. Hã? Não tem como a gente separar. Não tem como separar. Mas daí, quando eu entendi, Patrícia, que é assim, se eu me olhar, se eu me acolher, nenhum problema entra comigo nenhum problema não, né, mas os problemas que entram comigo na escola, eles vão ser menores, entende? Sim. É isso, de fato, tem que ter um olhar para esse sentimento, né, de separar, né, e quando a gente se entende, se a gente sabe que hoje eu estou triste, né, eu não vou deixar a minha tristeza lá fora, mas eu sei que eu estou triste e a tristeza é minha. Eu até expresso para a criança: "Olha, hoje eu não estou bem, né, eu estou triste, então, eu não vou falar tanto, as atividades vão ser diferentes, eu vou fazer um planejamento diferente, né? Porque eu sei que eu tô daquele jeito. Não adianta eu estar triste, nem saber que eu tô, mantenho aquela rotina de planejamento doida e quero que dê certo. Não vai dar, porque o meu sentimento que está lá dentro é ele que está conduzindo aquela minha prática. Alguma coisa vai dar errada. E aí eu não olho para mim e digo assim: "Ah, eu que errei, eu que estava triste e planejei um monte de brincadeira que eu não ia dar conta de fazer", né. Aí eu coloco a culpa neles, porque eles não se comportaram, né. E se a gente puxar isso para a mãe, é a mesma coisa, né. Quantas vezes a gente chega do trabalho porque discutiu com alguém ou não conseguiu bater uma meta ou qualquer coisa do tipo e chega, né, teve uma cobrança e chega em casa sem saber o que está sentindo e descarrega na família, né. Se a gente entende o que está acontecendo: "Olha, não bati a meta, levei bronca, né, e eu chego em casa e falo: "Olha, não estou legal hoje, estou triste", mas a gente não é permitido também, né, estar triste, estar com vergonha. "Olha, eu passei vergonha hoje, porque eu fui cobrada de uma coisa e eu não sabia o que fazer", né. A gente se coloca num lugar de supermulher, e aí a bola de neve vai e a gente cai na obediência. E você tem que fazer porque tem que me obedecer, porque eu sou sua mãe. Uhum. Porque a gente não se acolheu, né? Olha só, quando a gente se acolhe, a gente consegue nomear o que a gente está sentindo e se permitir sentir, né? Dizer, hoje eu estou triste, hoje a gente não vai brincar junto, hoje eu gostaria de ficar sozinha, hoje eu gostaria de ficar quieta. Então, a criança entende que a mãe não está bem, mas não tem nada a ver com ela, né? Então, ela consegue separar, não é minha culpa. Agora, se de repente a mãe começa a brigar, eu fiz alguma coisa errada, é por isso que a minha mãe tá brava. Então a culpa é minha. Então a gente acaba Porque eu não obedeço, exato, então né? assim, a gente acaba criando um problema que não existiria,
se a gente tivesse se permitido olhar para os nossos sentimentos. Olha só como é importante a gente se permitir, mas não é socialmente aceito, né? Quando a gente encontra alguém, a gente sempre pergunta: tudo bem? Mesmo que você esteja desmoronando por dentro, você vai responder: tudo bem. Tudo bem. Exatamente. Então, assim, não é permitido estar triste, não é permitido não estar bem. A gente sempre tem que responder: tá tudo bem. Eu tô numa já, Né? Isso. mudando algumas coisinhas pequenas. Então, geralmente, quando me perguntam: "Oi, tudo bem?", eu falo assim: "Sim, caminhando", né. Eu tô no percurso. Se eu tô bem, se eu não tô, mas eu tô no caminho, eu tô dando meus passos, né. E aí tem gente que percebe e fala assim: "Mas aconteceu alguma coisa?", e tem gente também que nem era Também uma pergunta automática também que não queria, né. Então é sempre para a gente ir desconstruindo essas coisas de ter que estar tudo bem, é. né. Por isso que eu falei, o "e tá tudo bem", ele se encaixa muito bem em algumas coisas, mas em outras é para a gente mascarar sentimento, né. "Ah, tá tudo Uhum. bem", né. Eu atendo uma moça que eu falei para ela: "Não quero mais escutar essa frase 'tá tudo bem'". Porque ela usa o "está tudo bem" para não se olhar, para Para esconder. engolir, para esconder, né. Não tá tudo bem. Imagina, uma menina de 25 anos que perdeu a visão, que está, com falência renal. Tá tudo bem? Tá tudo bem, né. E dizer que não está tudo bem nesse caso, é botar para fora as angústias, né. "Tô com medo, não sei o que fazer", né. E quando a gente fala: "Ah, não, tá tudo bem". E é conforto também, né? É o acolhimento que a gente estava falando aí, né? Não tá tudo bem. É, Conforta saber que tudo bem, que eu estou sentindo de não tá bem, realmente não está, né? sim, Porque a gente quer esconder mesmo, né? A gente quer esconder o que a gente sente, o que a gente é, né? Para isso, para ser aceito, para ser bem visto, para ser valorizado, para ser reconhecido. E não é assim, né? E a gente quer impor isso para os nossos filhos, né? A gente sim. sabe o quanto é difícil a gente estar nessa caixa, mas ainda assim esse padrão da sociedade, essa crença coletiva, esse inconsciente coletivo, como, né, Jung traz, quer colocar. A gente quer, porque é isso que faz pertencer, isso que faz pertencer. E aí a gente fica nessa e vai podando os nossos filhos, né? Porque eu acho que a obediência, ela tem muitos fatores, né? A gente quer ser permissivo, mas ao mesmo tempo a gente quer ser ouvido e respeitado no momento que precisa. Vou dar um exemplo. Que nem uma vez eu estava indo com as meninas, saindo do condomínio, elas: "Ah, posso ir na frente?" "Pode". Tudo bem, errado, mas tem. Desci, começaram ali, discussão, e começaram a mexer na porta. Eu falei: "Essas meninas vão abrir essa porta, vão cair para fora do carro". E eu: "Para, menina", aquela zona, né, no carro, imagina, elas gritando, brincando, eu berrando, gritando. Deu certo nada, né, deu certo nada. Ah, e aí deu ruim, né. Não, ninguém caiu, graças a Deus, mas eu tive que dar uns berros, uns tapa ali, sei lá quem acertei. Ué, surtei ali. E aí elas ficaram sentidas. Eu falei: "Gente, me desculpa", falei pra elas, "mas eu tô falando, é perigoso, né". E aí cortei na frente, ninguém mais vai na frente. Mas assim, no momento que é perigoso, a gente quer que obedeça, porque é um risco de vida, né. E aí que tá, onde entra a autoridade ali naquele momento, né, para eles saberem, agora é importante. Não é É, eu acho que tem coisas, Paty, que, assim, são inegociáveis, né. sim, E aí, é a obediência e acabou. Porque a gente é um adulto, né, nós sabemos o que é perigoso, o que não é, né. E para mim, a obediência, ela é pesada, ela é perigosa quando eu quero,
Impor? passar por cima do sentimento. Me Hum, obedecer para porque você não tem idade para ir no banco da frente por conta do tamanho do cinto, é uma coisa óbvia, não é inegociável, né. Ele não envolve sentimento. "Ah, eu até entendo que você gostaria, mas por enquanto não", né. E aí sim. quando você fala assim: "Ó, cortei", não corta nada, tá. Que vai chegar uma idade aí que você vai ter que deixar ir para frente, porque, né, não foi porque aconteceu, mas chegou a idade que autorizou ir para frente, então deixa para Sim. frente. E Não, deixe e aquelas pequenas, né? Porque assim, era só aqui no condomínio até o ponto de ônibus e já deu BO ali, imagina, né? Fora de casa, não, era atrás com cinto, era só aqui, porque era um percurso curto, tal. Tá errado também, né? Tá errado e tá errado. eu tenho muito medo desse tá errado, né. Mas porque assim, alguma coisa na dinâmica, Patrícia, que não deu certo, né. Sim, sim. Num outro dia, com algumas outras conversas, de repente funcionaria. Foram as Sim, 2 no banco da frente? aquela zona, vamos, entra logo aí, entraram, foram, e aí deu ruim, né? Não, Agora porque de assim, repente, Aquela assim, olha, uma empolgação, fala né? é hã? empolgação, elas vão brincando, e lá, e lá. E aí eu expliquei para elas, falei: "Olha, eu fiquei brava porque eu fiquei com medo disso". E aí olha que depois de um tempo passou uma reportagem que uma menininha no banco de trás sem querer abriu a porta e rolou, não se machucou nada. E eu mostrei para elas. Falei: "Olha, a mamãe ficou com medo disso daqui acontecer com vocês e vocês se machucarem. Por isso que eu fiquei brava". Porque elas não têm noção, né, "Ah, se ela abrir a porta vai cair". E daí que eu caí, mãe? Né. Mas Assim, a coincidência foi legal porque trouxe isso, porque aí eu pude falar: "Ó, tá vendo, acontece mesmo, não sou doida, né, não sou mas assim neurótica". mas assim, numa próxima, não é agora não tem mais, porque gente, tem as brincadeiras que eles gostam de fazer, né, dentro do Sim, condomínio, a 10 por hora, porque eu tenho muito medo dessa rigidez, não pode, não pode, não pode, não pode, né, porque às porque vezes tendo, a minha né, o sobrinha é o que você falou, uma hora vai poder. e assim, olha, aquele dia foi tudo agitado, aconteceu o que que a gente pode fazer para hoje a gente conseguir ir com uma no banco da frente e a gente não passar por aquilo, né, e ir negociando essas coisas. Porque para mim, assim, o que pega é quando você invalida, os sentimentos, os desejos do outro. É aí que eu acho que a obediência soca É. na caixa de vez, né. Não Hum, sinta, não se comporte assim, porque você não vai ser aceito, né. Engole o choro, né, não fica triste, vai para cima, você tem que conseguir, né. Então, você precisa tirar nota. Então essa obediência, essa cobrança daquilo que a criança não tem condições de te obedecer, né. É, porque assim, a gente não engole tristeza. não é a natureza dela. Ela consegue me obedecer de ir no banco de trás, ok, é possível ela ir para o banco de trás. Agora ela engolir a tristeza, não é possível, mas a gente pede que sim. A capacidade cognitiva dela naquele momento não é para 10 em matemática, mas eu cobro para que seja. Entendeu? Então aí essa obediência, massacra, né, ela Sim. ela ela é desautorizada, e aí a gente começa a se sentir inadequado, né, então eu não tiro nota, é possível, se minha mãe está falando que eu tenho que tirar 10, é possível, eu não tiro porque eu sou inadequado, Eu né. sou burra, eu não consigo, né. Sim. É. Imagina uma criança, gente, você pedir para ficar sentado por um longo período. Ela não dá conta, mas a gente quer.
Você precisa ficar sentado, você tem que ficar quieto. E aí a gente vai dando ferramentas que depois a gente mesmo não sabe o que fazer com ela, né? Aí a gente soca o celular na mão para a criança ficar quieta. E aí depois eu falo, mas eu tenho que tirar a tela da criança, porque você fica muito tempo na tela. Mas fui eu que dei para que essa criança me obedeça, né? Então é uma bola de neve tão grande, gente, que assim é papo para vários papos de mãe, Com certeza. Porque às vezes a gente né? exige coisas que não são, que a criança não é capaz, né? E acho que ainda piora quando vem acompanhado de uma comparação. Por que que você não faz como sua amiguinha ou seu amiguinho? Olha só que bonitinho que ele é. Olha só que bonitinha que ela obedece direitinho. Ela tira notas altas, né? Então, Ela assim, a chora, criança já não é pinta isso. dentro do contorno. É, olha como ela é caprichosa. Por que que você não capricha como a sua amiga? Então, a criança, juntando com tudo isso, né, com essa inadequação, ela vai se diminuindo, né? Ela vai, em Sim, vez dela florescer, ela vai murchando, porque ela se sente tão inadequada, né? Ela não é o que é esperado. E ela se compara. E aí vem a comparação, né? Eu não sou como a fulana, eu não sou como a ciclana, né? E como, né? Como se desenvolver sem usar esse tipo de ferramenta, né? Porque eu acho que isso vem de um desespero, né? De não conseguir controlar a criança e não ter o resultado que você gostaria. Então, vem esses artifícios, né? Da comparação, da humilhação até, né? E quantas vezes a gente não ouve isso, a gente observa até numa fila, né, alguma mãe, alguma avó falando assim, e isso é triste, né, porque a criança, ela sente isso como se ela não fosse boa o suficiente, como se ela fosse inadequada, como se ela fosse errada, e a gente vê que é da natureza da criança ser impulsiva, não saber controlar suas emoções, porque isso é um processo longo e faz parte da educação a gente ajudar ela a controlar as emoções, né, e a usar isso a favor dela e não contra, né, que é justamente isso de se libertar, que é o que a gente está fazendo nesse momento, né? A gente está buscando se libertar de todas essas prisões que foram colocadas na gente, né? Da comparação, da humilhação, do justamente dessa opressão da gente não se sentir adequado e bom o suficiente, né? Então, por que que a gente vai reproduzir isso com os nossos filhos, ou netos, ou sobrinhos, né? sim. Eu acho que sempre ajuda muito a gente a refletir quando a gente entende como a gente faz com a gente. Como é que eu gostaria de ser acolhido, né? Porque quando eu entendo como é que eu funciono, outro dia eu atendi um pai que disse assim, é um pai que adotou uma criança. E aí ele falou assim, a criança tem 6 anos, e a gente está aprendendo a conviver. Só que tem hora que ele cruza o braço e eu falo assim, o que foi? Fala o que você está sentindo. Ele não fala nada. E o pai estava irritadíssimo, né? Porque ele Ele queria que uma criança de 6 anos contasse para ele o que estava sentindo. Aí eu olhei para a cara dele e eu ri e falei assim: olha, quando ele não souber o que te falar, dá um abraço, fala assim: olha, tudo bem. Você não está conseguindo falar o que você está sentindo, mas eu estou aqui com você. Quando você conseguir, você me conta, tá bom? E encerra. Por quê, pai? Porque às vezes nem você sabe o que você está sentindo. Nem você consegue colocar para fora o que está pegando. Como é que ele vai conseguir? Né? Uma criança que tem um histórico todo, né, de maus tratos, de ter passado por várias casas de tentativa de adoção que não foram bem-sucedidas, como é que essa criança vai conseguir agora? Né? Então, se eu entendo que também tem coisas que eu sinto e eu não sei como funcionam, a criança também. Se eu tenho vontade
dar uns gritos e que alguém me acolha, me dê um abraço, a criança também, né? Porque a gente parece que os nossos sentimentos são maiores do que a criança, porque eu tenho problema, porque eu tenho dor, porque eu tenho responsabilidade. Então, eu me autorizo fazer algumas coisas, e aí, para a criança, eu não autorizo. E, na verdade, é a mesma coisa, né? São universos diferentes, mas os sentimentos são os mesmos, né? De frustração. Eu gosto de ser chamada a atenção na frente das pessoas? Não. E por que é que eu faço com meu filho, né? Então, essas coisas, esse olhar do como eu gostaria que alguém fizesse comigo, né? Quantas vezes uma criança de fora, né, de um amigo, vem visitar a tua casa e, pof, te estoura um copo no chão. Ah, não tem problema, não tem problema, fica tranquilo. Quando é meu filho que faz isso, porque você é desastrado, né? Eu não acolho o meu filho com a mesma que é Empatia. falsa. Não, mas que é falsa, né? Porque a gente foi educado para ser simpática com os outros. Não tem problema, né? Aí com o meu filho é com grito, porque você é desastrado, porque você não consegue prestar atenção, né? Então, assim, e muitas vezes a gente não consegue fazer isso com a gente, né? Uhum. Eu olho para a amiga e falo assim: "Ai, amiga, tenha calma, né, isso vai passar, né, você está triste, né, você brigou com teu filho". Conta. E quando é com a gente, não, não posso estar triste, né, eu tenho que achar solução, porque não dá para Não ficar posso a gente cobrar. não se acolhe, né, a gente se julga. Já não basta julgar o outro, a gente ainda faz o julgamento com a gente mesmo, né, porque não é Nossa, permitido estar triste. nossa cobrança é muito alta com a gente mesmo, né? Nosso maior É, inimigo é a gente mesmo, né? Quem mais sim. cobra, quem mais julga a gente é a gente, né? E às vezes aqui em casa, né, eu falo, tem que fazer tal coisa. Aí as meninas, por que tem que fazer tal coisa? Aí às vezes eu falo só porque eu quero. Quando eu não estou disposta a pensar. Às vezes eu paro e falo, é verdade, quem disse que tem que ser assim? Aí eu fico pensando, aí eu vou falar, então, vamos fazer de outro jeito? O que você acha? Aí eu pergunto, aí vai. Mas tem dia que não quero e eu quero que seja do meu jeito, né? E eu acho que tá tudo bem, eu tô saindo desse processo, né, dessa desconstrução. Não posso cobrar que em toda atitude eu queira fazer dessa forma, né? Mas é Porque aquilo. Eu acho que o legal, Patrícia, é aquilo. Por que que hoje a minha vontade é falar assim, é porque eu estou mandando, pronto, e acabou. eu já Eu percebi não isso quando sou. eu tô com pressa. Quando eu tô com pressa, quando eu quero fazer ser a multitarefa, eu quero que seja do meu jeito, porque na minha cabeça vai encaixar tudo direito. Olha, filha, é porque hoje eu estou com pressa e vai ser assim porque eu quero. Entendeu? Você já sinaliza para ela que não é simplesmente um desejo, mas tem um cronograma que eu preciso Lógico, né? seguir. Né? Então, sempre quando você coloca isso, olha, eu não sei por quê, mas é do meu jeito e assim é o mais rápido, né? Colocar, porque se a gente só coloca assim, é do meu jeito, fala assim, nossa, minha mãe é mandona, né? Olha só, ela não me respeita, vem um monte de outras coisas. Mas assim, eu tô com pressa e é assim que vai acontecer hoje. Depois a gente até pode conversar, mas agora é assim. Mesmo que eu esteja brava, né? Ou porque eu tô brava, ou porque eu tô nervosa, né? Não é do nada que a gente se comporta assim, né? Para a Sim, gente entender que a gente é é o elo flexível, mais fraco, né? É o elo mais fraco, né? Porque muitas vezes a gente obedece muita gente. Quem que obedece a gente? Às vezes é só o filho, né? E aí vai e joga. Infelizmente é assim, né? E eu tenho trabalhado comigo esse um passinho por vez, esse reconhecer, hoje eu fiz legal. Hoje eu não fiz legal, então vou conversar. Então, às vezes, à noite eu reflito, falo, nossa, não foi legal. Aí eu chamo e converso,
depois no outro dia, porque eu começo a me sentir mal, né? Porque é Sim. isso. Minha mãe falava que a avó dela falava: não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você. É isso na maternidade, né? Eu não gostava quando minha mãe me dava uma ordem sem explicação. Meus filhos também não vão gostar, né? A gente quer saber por quê, né? Tudo por quê, o porquê precisa, o porquê não precisa, né? E eu acho que a gente ter esse cuidado de mostrar para eles também, né? Isso que a gente falou de ser a Mulher Maravilha, mostrar para eles que a gente também fica triste, porque assim eles vão vendo que eles adultos também vão ter a permissão de se sentir triste, se sentir cansado, de parar, né? Não precisar ficar doente para parar, que nem muitas de nós mulheres acontece, e ainda assim muitas nem doentes param, né? Então, acho que a gente vai desconstruindo aos poucos e construindo com eles um outro tipo de obediência, né? Porque não quer Sim. dizer que o filho não é obediente, que ele não é educado, que ele não te respeita, né? Que é isso que a gente aprendeu. E tem uma outra situação que é associar a obediência ao amor, né? Sim, Isso para mim é muito sério. Eu tô, pior, né? eu tô muito triste com você porque você não obedece. Gente, isso é um peso para a criança muito grande, né? Ah, eu não gosto mais. Não é essa frase que se usa, mas eu não gosto mais de você porque você fez isso. Ah, porque, né? O como chega isso para a criança, né? Eu não amo, a minha mãe não me ama mais, né? Porque eu não obedeço, porque eu não consigo cumprir. E é exatamente isso, eu não consigo, porque geralmente a gente pede para a criança aquilo que ela não consegue, né? E a gente exige um comportamento que ela ainda não está preparada. E aí vincula isso ao amor, né? E aí gera essa solidão, né? Essa falta de amor, e que não é verdadeiro, né? Exato, é o amor condicional, né? A gente ouve dizer que o amor de mãe é incondicional, mas numa situação dessa a gente está colocando uma condição. Eu só A vou gente te vê que não amar. é, a gente vê que não é tão incondicional assim, hein? Então, o ideal da maternidade é esse, né? Do amor incondicional. E a gente condiciona: se você não me obedecer, eu não te amo mais, né? Porque é assim que a criança acaba recebendo. Você tinha comentado, vocês duas, né? Comentaram de a gente tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. Só que muitas vezes a gente tem um juiz interno tão rígido, que a gente se trata tão mal, né? Aquela voz julgadora, né? Então, a gente, por que ressoa, né, tanto com os julgadores externos? Porque os nossos julgadores internos estão ali gritando na nossa orelha, né? Você está fazendo errado, você é inadequada, você não sabe ser mãe, você não está educando direito, você não está agindo direito, você não está. Então, assim, todas aquelas vozes, né, repressoras que a gente ouviu durante a vida toda se manifestam dentro da gente, muitas vezes, né? Então, assim, a gente se trata muito mal, né? Então, assim, a gente gostaria de ser bem tratado, mas nem a gente muitas vezes se trata bem, né? Porque a gente tem essa voz implacável, né? Que muitas vezes nos trata mal. Então, quando a gente toma consciência, né? Eu acho que esse que é o ponto de virada, tomar consciência dessas vozes e começar a substituir, né? E se acolher, se entender que muitas vezes a gente não dá conta de tudo, a gente vai começar a entender que o nosso filho muitas vezes também não dá conta, né? E não é porque é maldoso ou porque ele está fazendo birra de propósito. Não, a birra é justamente aquela resposta emocional que ele ainda não sabe muito bem elaborar.
Então, assim, ele não sabe nem o que ele está sentindo, mas é aquele desconforto. Então, ele não sabe como reagir. Então, vai na forma da birra, né? Então, é aquele grito de socorro, né? É a forma que ele sabe a birra, né? Exatamente. Então, é assim, é aquele momento que ele está falando: olha para mim, eu não estou bem, né? E Socorro. muitas vezes a birra, ela é ensinada. Porque assim, eu quero a atenção dessa minha família. Eu não tenho. Eu só tenho a atenção quando eu começo a gritar, espernear, que aí, para não passar vergonha, a família vai lá e faz o que quer para rapidinho acabar aquele caos, né? Então a criança aprende que para conseguir o que ela quer, né? Seja um colo, seja carinho, seja o brinquedo, seja qualquer coisa, ela faz uma briga, uma birra, né? Quantas vezes a gente vê a família fazendo tó, 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 do tipo, para de chorar, né? E aí a gente começa a trocar as coisas de lugar. Entendeu? Eu É a ensino. inversão da Depois, autoridade também, né? Porque aí a criança começa a mandar, né, de uma certa forma. sim, Começa a obedecer, e aí a gente começa a transformar o filho num rei, né? Autoritário também, né? Eu quero sim. e eu quero agora. E que, na verdade, é isso. A gente não tem a intenção de fazer, de transformá-lo em um rei, mas eu não sei qual ferramenta usar, né? Aí eu dou tudo. Mas não é para ele ser um rei, é para eu minimizar os meus sentimentos de frustração. Para eu não passar vergonha, não ser julgada. Isso. Só E, que aí cria porque, uma situação que não sabe controlar. Perdão. né, o caminho mais fácil, né? Que a criança tá chorando, parou de chorar, resolvi, em tese, né? Sim. Então, vou dando, porque assim ele tá ficando quieto, não tá me dando trabalho, e assim eu vou indo, assim eu sigo, né? E Mas não é. aí, Patrícia, eu gosto sempre da fala assim, não é que é o mais fácil, é a ferramenta que eu tenho. Eu não tenho outra. Por quê? Porque aquela birra ela vai acontecer. Não adianta, não é uma coisa que eu vou impedir que aquilo aconteça. Não, ela vai acontecer. Mas eu não tenho outra ferramenta sem ser essa criança, porque também tem muito disso, né? A criança começa a se expor de uma forma que não é adequada, e se a criança começa a chorar, e vai lá a mãe e dá um abraço. A gente também é julgado. Ai, que mole, né? Essa mãe é muito mole. Onde já se viu, né? Essa criança precisa de uns tapas. A gente passa por isso. Então, a gente não sabe de verdade o que fazer. A única coisa que eu sei é que ela vai parar de chorar, então dá o que ela está querendo, porque eu sei que eu evito, né? Porque qualquer outro comportamento que eu tenha, se essa criança continuar chorando, vão me julgar. Então, vamos fazer o que ela quer para que isso não aconteça. E aí, a gente começou a conversa com duas coisas, que é o ser aceito e o sucesso, né? Então, quantas de nós já escutamos, se você não se comportar, se você não seguir determinado, você nunca vai ser ninguém na vida, né? Gente, olha o peso dessa frase. E na tentativa de fazer essa criança ser boazinha e me obedecer, né, a gente associa o sucesso a ser alguém na vida, e esse alguém na vida é alguém com dinheiro, é alguém com poder, é alguém com posse, né? Esse ser alguém na vida não é ser alguém feliz, realizado, pleno. E o outro é você não ser aceito, né? Quantas vezes a gente escuta e já escutou com a gente de ninguém vai gostar de você. Se você não for, se você fosse continuar se comportando, se você continuar batendo no seu amiguinho, ninguém mais vai gostar de você, né? Então, gente, olha o não conversar sobre esse assunto, né? O não saber como lidar, a gente leva o ser humano para cada lugar, né? É por isso, eu tenho que me comportar, senão ninguém vai gostar de mim, nem meu pai, nem minha mãe, né? Porque todo mundo é todo mundo. Quando eu falo ninguém, é ninguém.
nem meu pai, nem minha mãe vão gostar de mim. Então a gente a gente vive mendigando, né, ser aceito pelas pessoas. E é tudo na tentativa de fazer essa criança me obedecer. Eu não sei mais o que fazer. Eu É o não sei o que desespero, né? fazer para ela parar de morder o amiguinho. Então eu falo: "Ó, se você não for bonzinho, ninguém mais vai gostar de você". Se ela não quer estudar, eu falo assim: "Você não vai ser ninguém na vida, porque você não está estudando", né. Mas é na tentativa de querer o melhor para os nossos filhos. Ninguém faz isso para acabar com a vida do outro, né. É porque a Não, gente quer o melhor. né? A intenção é boa, mas o Sim, resto é Não limitado. produz os melhores resultados, né? Não é assim que a gente consegue ter filhos bem-sucedidos, tanto materialmente quanto emocionalmente, né? sim. Mas é capacitando eles a entrar em contato com essas emoções, né? Primeiro, nomear o que eu estou sentindo. É raiva, é frustração, é, né, tristeza, o que é esse sentimento, né? Porque às Medo. vezes a criança não sabe, medo, exato. E assim, é permitido, né? Você sentir isso, né? É normal, faz parte do ser humano, né? Parar da gente mesmo, né? Querer se bloquear de sentir isso, porque às vezes a gente também se coloca numa fachada de que eu sou super poderosa, eu sou a Mulher Maravilha, e isso não é verdade, né? Isso é uma posição tão difícil, inclusive para a gente mesmo, né? De ser super forte, de ter que dar conta de tudo, de não ser vulnerável. E a criança é justamente isso, né? Ela é a nossa parte mais vulnerável, né? Sim, E a gente tem que mostrar que é permitido sentir de verdade, entrar em sim, contato com essas emoções e saber o momento de usar cada uma delas a nosso favor, a favor deles também, né? E é isso que faz com que eles cresçam ajustados e tenham sucesso, inclusive material, na vida. sim, sim, Mas é isso que a gente está falando, né? O primeiro passo é a gente fazer, porque se a gente não faz com ele, a gente não vai dar as ferramentas, a gente não vai conseguir que o nosso filho faça. eu passei por uma situação, nesse meu passeio de férias, que eu tenho muito medo de ribanceira, de estradas íngremes. E eu peguei muita estrada assim. E a minha atenção, mas eu gosto, mas eu quero estar lá, então eu tenho que passar esse medo, né, passar não, eu tenho que ultrapassar. Então, eu quero, eu vou, mas com medo, e aí eu fico tensa. E isso causava no meu marido uma sensação de que eu não confiava nele, entendeu? Ele estava dirigindo, né. Então, e aquilo começou a deixar ele muito incomodado, e interferia até na forma como ele estava dirigindo. Porque daí ele começava a ir muito devagar naquelas subidonas, e o carro fazia derrapava e não subia. Era pior E eu ainda para você, né? e eu falava assim para ele: "Acelera". E aí ele entendia: "Ela não confia em mim, está mandando eu dirigir". Entende que balaio de gato virou? Até a hora que eu entendi o que estava acontecendo, eu falei: "Vamos falar de sentimento? É meu. Eu estou com medo. Eu não estou dizendo que você não sabe, mas isso me gera um pânico. Mas é meu. Não tem nada a ver com a sua direção, o seu modo de dirigir. Eu confio em você, mas o medo, ele é meu. Então, me deixa só com o medo, né? Porque senão a gente vai embaralhar todos esses sentimentos. E aí, até o jeito dele dirigir, parecia até que as estradas tinham menos subida, depois que a gente conversou, né. Então, é exatamente isso, a gente precisa saber, né, porque na tentativa de mostrar porque assim, quem decidiu ir para a Serra da Mantiqueira? Eu. Você. Quem sabia que que ia ter estrada de terra, subida, descida e pirambeira? Eu. Então, e agora você está com medo?
né? Então, eu escondo meu medo, disfarço, continuo transmitindo o que ele estava sentindo, que era uma sensação de que ele não sabia dirigir, que eu não confiava nele, né? Para esconder aquilo que é meu, né? Meu medo. Aí eu falei para ele, eu falei, eu tenho esse medo, mas eu preciso ultrapassar. Eu gosto de estar nesses lugares, então eu tenho que aprender a lidar com isso. Né? E você está me ajudando a lidar com esse medo. Não tem nada de falta de confiança, né? Mas, gente, 53 anos para conseguir fazer isso, né? É isso que Quantos... eu ia falar, né? A gente tem a vida inteira para ir nomeando esses sentimentos. Não é, ai, vou fazer hoje, amanhã já estou boa. Não, a vida inteira essa construção, essa identificação desse sentimento, esse autoacolhimento o que você fez, né? Tirar a responsabilidade do outro, né? Porque você não estava com medo por causa do outro, você estava com medo porque você tem medo, né? Sim, É sim, uma questão que a gente tem que fazer a vida, não é só agora a criança, a gente vai dar a ferramenta para a criança aprender, para depois ela ir usando a vida toda. sim. Agora, você imagina, eu tô com o Ricardo tem 30 anos. Quantos morros eu já subi com esse homem? E quantas vezes eu escondi esse medo? E quantas vezes eu deixei ele acreditar que eu não confiava nele, né? Que ele não tinha capacidade para fazer aquilo. Entende? E aí Então, vira uma o que a bola gente... de neve, né? Porque você Sim, age, ele reage e você reage à reação dele, né? exato. Acaba sendo mais ou menos o que acontece com o filho, né? O filho faz a birra, a gente reage, aí o filho reage de novo, aí a gente grita, a gente briga, e vira aquele drama, né? Sim. E ninguém achou onde estava o sentimento. E ninguém fala de sentimento, né? Exatamente. Se a gente começasse pela gente, né, se olhando pelo autoconhecimento, a gente olharia e veria que aquela birra não é sobre a gente, é sobre a criança. A gente Sim, conseguiria separar, né, as nossas emoções das emoções dela. A gente conseguiria dizer: tudo bem, eu estou vendo que você não está conseguindo agora, que você está frustrado, que você está com raiva. Então a criança também vai aprendendo: ah, isso aqui é raiva, isso aqui é frustração. Por quê? Porque você está ajudando ela a nomear os sentimentos eu não e não está preciso esconder. reagindo. Isso, e você não está reagindo, você não está tornando aquilo maior do que deveria ser, né? Porque aí você reage, a criança reage, vira aquela bola de neve, né? Você Sim, interrompeu o ciclo logo no início. E exatamente. eu acho que muitas vezes a gente vai aumentando, né, essa reação, porque a gente quer provar que a gente manda. Não, ele vai me obedecer, eu vou ganhar dele, só que no grito, né? A ilusão de que vai ganhar dele, né? E não é uma competição também, né? Não. E entra o julgamento. Ah, se eu não ganhar dele no grito, vão achar que eu sou uma péssima mãe, que eu não dou conta de educar meu filho, Que eu sou mole, né? que eu sou mole. Daqui a pouco esse menino vai estar batendo na tua cara, é isso que falam, né? É isso mesmo. É. É exatamente nesse lugar que a gente se coloca. E que são dois extremos, né? Ou a gente bate para botar ordem, ou a gente faz tudo o que quer, né? E a gente não olha para o que realmente importa. Que é a criança, que é o sentimento da criança, né? Que é o sentimento, o dela e o meu. Eu continuo escondendo o meu, eu continuo camuflando, né? E, bem ou mal, ensino que a criança deve camuflar o dela também. Gente, medo de escuro, medo de dormir sozinho. Como é que a gente lida com esses medos com a criança? Ah, imagina, é bobo, não tem nada lá não. Ah, não vai acontecer nada, É né? bobagem. É bobagem, a gente invalida o medo da criança. E aí fica um ser humano que quer esconder os medos, né? E não sabe por quê. Mas é muito isso, né? Imagina, não tem nada lá não, vai lá dormir.
né, e não acolhe, porque gente, quem não tem medo escuro? Não sei o que tem lá, né, o que essa insegurança que essa criança tá passando, mas se a criança tem medo, ela vai ser fraca, precisa ser corajosa, Precisa enfrentar a vida, né? enfrentar a vida. Exatamente. Assim não vai enfrentar a vida, não. Às vezes até a gente que não quer enfrentar a vida, quer tirar uma criança. Mas a gente né? Será que vai nesse caminho mesmo? É. E quantas vezes a gente tem que parar de encarar a vida, sentar e ficar só observando, sem olhar no olho, só observar para ver o que está acontecendo, né? Por onde eu quero ir na vida. A vida é esse convite aí, né? Para a gente se descobrir, para a gente se permitir sentir, se permitir ser, sem caber na caixinha que ainda insistem em colocar a gente, né? E a gente insiste em querer caber. Exato, que senão a gente não ia querer colocar a criança também nessa caixinha, né? É, Então, primeiro a gente tem que desconstruir isso, olhar para dentro, né? Se acolher e, e se permitir, né? Sentir, entrar em contato com as nossas emoções, saber o que a gente está sentindo e é isso, né? Se permitir mesmo, se acolher e se permitir. é isso. É isso. E querendo ou não, né? Roberto falou de medo, de coragem. A gente precisa de coragem, eu acho. Não sei se é a palavra mais adequada, para a gente sair desse padrão, né? Da gente querer sair desse lugar de se julgar, de julgar o outro, de sair desse padrão que todo mundo faz, né? Porque quando a gente sai desse padrão, em tese a gente pensa que a gente não pertence. E a gente quer pertencer. A gente quer ser aceito. A gente Só que é a julgado, né? Quando sai do padrão. Sim, só que a gente tem que se aceitar. Quando a gente se aceita, quando a gente entende quem a gente é, fica bem menos pesado que os outros acham da gente. Não é que não existe, né? Mas a gente confia em quem a gente se tornou, né? Exato, a gente consegue diminuir o volume das vozes dos outros, né? A gente entra em contato com as nossas verdades, né? Com aquilo que é mais genuíno dentro da gente. A gente sabe o que a gente está sentindo, a gente consegue nomear, a gente consegue se sentir em paz com o que a gente acredita, com o que a gente está sentindo de verdade. Então, o que os outros pensam, o julgamento dos outros, acaba sendo menos importante. É quando a gente consegue silenciar essa voz julgadora, tanto nossa quanto deles, né? A gente consegue fazer as pazes com a gente mesmo. E aí, nisso, a gente aumenta a nossa voz, né? Já que a gente diminui a dos outros, a gente tem a permissão para aumentar a nossa. E na verdade a gente acolhe o outro também, né? Que quando eu falo assim, esse julgamento diz respeito a ele e não a mim. Eu também acolho que ele não consegue fazer diferente, né? E aí eu acho que balancei um pouco essa rivalidade, né? Porque parece que o tempo inteiro a gente está brigando com o outro. E não, se eu fizer a minha lição de casa, eu entendo que o outro também está no processo dele. Então, ele me julgar, tá tudo bem, porque ele ainda não conseguiu olhar por esse outro viés que eu consegui. Então, não tem o melhor e o pior, né? Eu gosto muito dessa frase de que cada um só fala daquilo que tem. Então, se ele está me julgando, é porque ele também se julga, né? Então, esse julgamento diz respeito a ele e não a mim. Ele não Embora, está me julgando, ele está se julgando, né? E aí a gente fica em paz com isso, né? E deixa ele com. Mas é difícil, gente. É É um trabalhoso. processo, né? É um processo longo, né? É bem trabalhoso.
Tem dias que a gente consegue, tem dias que a gente não consegue, né? Tem assuntos mais delicados que a gente não consegue não julgar, tem assuntos que a gente já trabalhou bem e que a gente também deixa o outro em paz, porque eu estando em paz, eu também deixo o outro em paz, né? Sim. É Eu não, isso, eu porque, não porque a gente estava retribuo. falando, no início a gente estava falando, né, que às vezes a gente também se coloca num pedestal para julgar o outro. Agora, se eu me acolhi e eu sei que o outro está no processo, eu também não vou fazer isso mais, né? Eu saio dessa situação, tanto de julgador como de julgado também, né? Eu fico em paz comigo. Então eu saio desse cenário. Eu acho, Exatamente. e aí a situação se torna muito melhor, tanto para a gente quanto para as outras pessoas que convivem, né, com a gente. Sim. Porque você imagina, né? Tem alguém ali que eu entendo que esteja me julgando. Que energia eu também olho para aquela pessoa? O que é que eu retorno para ela? Né? Existe ali uma faísca, né? Uma coisa que vai dar. Se forem duas pessoas estouradas, por exemplo, a birra da criança fica em segundo plano, porque os dois que vão discutir. O que você está olhando? O filho é meu, faço o que eu quero, né? E pegou fogo. Agora, se eu acolho, sorrio para outra pessoa, do tipo, tá tudo bem com meu filho, pode ficar em paz que eu dou conta dele, né? A outra pessoa vai olhar para aquilo e vai falar: nossa, que tranquilidade que ela fez isso, né? Que legal, né? Diferente se eu fiz um olhar de medo, de desespero, o que que eu faço com essa criança? Porque daí endossa, né? Ela não sabe mesmo o que fazer com a criança. Ou então, uma mãe explosiva desse jeito, é claro que a criança vai ser assim, né? Agora, se eu faço isso com paz e mesmo que a pessoa esteja me julgando, eu dou um sorriso e falo assim, tá tudo bem, pode ficar tranquilo que eu dou conta, né? O que é que eu estou passando para essa pessoa? Então, a gente está junto e misturado. A gente não está... É uma cadeia, né? Quando a gente mexe em alguma coisa, num sentimento, num comportamento, aquilo reverbera. Né? A gente acha que uma coisa resolve, e não, é um aprendendo com o outro, um passando para o outro essa tranquilidade, né? Esse autoconhecimento, esse acolhimento. E você vê que tudo começa quando a pessoa desperta, né, para suas próprias emoções, desperta sua consciência de si mesmo e vê qual é o papel dela, né, diante de todas as outras pessoas. Porque enquanto você está inconsciente, você está colocando no outro, né, o seu problema. É o outro que está me julgando, é o outro que não sabe dirigir, né? Mas quando você fala, peraí, deixa eu olhar para mim, isso é meu, aí você fala, eu te libero, né? Sim. Pode continuar dirigindo, você pode continuar olhando, tá tudo certo. Eu estou no controle, né? Eu levo uma fechada, né? Eu já mando um palavrão, buzino, né? Eu podia até pensar assim, hoje ele não está num bom dia, né? Olha, deve estar preocupado, não prestou atenção, né? Mas a Mas gente não é sempre comigo, né? não é comigo, é com ele, né? Mas a gente sempre acha que é com a gente, porque ele me cortou, porque ele quis passar na minha frente, porque ele não sabe dirigir. E esse, então, foi mais um Papo de Mãe com esse super tema de desobediência ou obediência, como você preferir. Muito obrigada, Roberta, pela sua participação, pelo seu esclarecimento e por participar com a gente até nesse autoconhecimento, né? Porque a gente vai conversando, a gente também vai se entendendo nesse processo, como mães, como cuidadoras, né? Ou até como professoras. Então, muito obrigada pela sua participação novamente e seja sempre bem-vinda no nosso programa aqui. Então, um abraço e até o próximo vídeo. Eu tenho sempre a agradecer, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E os esclarecimentos são mútuos, né? Em toda conversa tem troca, tem aprendizado. Então,
eu posso saber de algumas coisas, mas eu aprendo muitas com vocês. Então, é sempre um prazer estar aqui aprendendo, né, nessas reflexões com vocês. É isso, eu agradeço também a Roberta. E a gente se encontra, então, daqui 15 dias para mais um Papo de Mãe, para a gente se conhecer mais, para a gente evoluir, para a gente se transformar. Um beijo. Até mais.